Pedir a Deus que eu possa viver sempre com a consciência de que eu sou apenas delegado dele, embaixador dele, vigário do bom pastor, chamado a fazer as vezes do bom pastor. Por isso eu convido a nossa igreja de Caicó, que queira ser uma igreja orante, que comece rezando e promovendo as vocações. Nossa diocese tem uma história vocacional. Padre Vanoff, ao fazer essa rápida síntese dos 75 anos da nossa história, nos lembrou toda a história vocacional da nossa diocese, sobretudo a partir do empenho de Dom Heitor. É interessante, nossa diocese é uma referência vocacional. Proporcionalmente, olhando o número de padres que nós temos com a população, somos uma das dioceses que estamos melhores assistidas. Agora, na Assembleia dos Bispos em Aparecida, o bispo de Óbidos procurou o núncio apostólico pedindo ajuda, porque sua diocese não tem padres. E o núncio apostólico pediu que conversasse comigo, porque ele diz: a diocese de Caicó tem padres. É uma referência vocacional. Mas isso, minha gente, não deve fazer da gente nem vaidosos, nem ao mesmo tempo acomodados, dizer, já temos padres suficientes. Se temos padres suficientes para nós, não tem padre suficiente para a igreja. Está na hora de nós darmos da nossa pobreza. Por isso eu me alegro com a diocese em saber que nós temos 5 padres de nossa diocese prestando serviço em outras dioceses irmãs, na diocese de Mossoró, na diocese de Ji-Paraná, Rondônia. E convido a diocese que reze e promova as vocações, que este seja o grande presente que a gente possa dar à nossa diocese e à Igreja do Brasil nessa celebração dos 75 anos da nossa diocese. Dentro desse espírito de oração, eu quero repetir o que eu já disse na reunião que eu tive com o clero. A função do bispo é ser cuidador, cuidador do povo e cuidador daqueles que cuidam do povo. Por isso, por excelência, eu quero cuidar com carinho dos meus irmãos padres e diáconos, para que eles possam cuidar muito bem do povo de Deus. Eu não sou um patrão, não sou um gerente que estou assumindo uma empresa. Quero ser um irmão no meio de irmãos, um pai que possa cuidar dos seus filhos, para que vocês, se sentindo amados por Deus, possam amar os seus rebanhos, amar aqueles que são de Deus, como filhos e filhas muito amados de Deus. A minha cabeça está na sua linha. Peço também que dentro desse espírito de oração nós possamos valorizar as comunidades religiosas, as novas comunidades, que são um bom odor de Cristo, seja na educação, seja na assistência aos mais necessitados, seja na evangelização ou no trabalho pastoral. Que a nossa igreja, dentro desse espírito da oração sacerdotal de Jesus, esteja no mundo sem ser do mundo. Quando eu digo mundo, tem um duplo sentido. Mundo tem um lugar onde nós estamos, e é preciso que a igreja não fuja do mundo. Como Cristo se encarnou, é necessário que a igreja esteja encarnada para ser presença do Senhor. Mas ao mesmo tempo, que a gente não viva aquele outro sentido de mundo, aquilo que contradiz o reino de Deus. Que sejamos capazes de viver os valores do reino. Por isso, sejamos capazes de cuidar, valorizar e promover o laicato. Nessa última assembleia da CNBB, nós começamos a preparar um documento de estudo sobre o laicato. Não nos esqueçamos, eu sempre digo, a hierarquia na igreja é diferente de outras hierarquias em outras instâncias. Outras hierarquias são degraus que sobem. A hierarquia na igreja, para ser evangélica, devem ser degraus que descem. Antes de sermos qualquer outra coisa, bispos, padres, diáconos e papas, somos leigos, somos povos de Deus. Então que saibamos valorizar e cuidar do nosso povo de Deus. Que a nossa igreja possa dar uma atenção especial aos jovens. A igreja da América Latina já fez sua opção preferencial pelos pobres e pelos jovens
em 1979. Mas é preciso, em Puebla, no México, mas é preciso constantemente renovar. Então que os jovens se sintam acolhidos, do jeito que são, para que eles possam se tornar do jeito que Deus quer. Quando o Papa, agora santo, João Paulo II, esteve no Brasil pela primeira vez, talvez a homilia mais bonita que ele fez foi em Belo Horizonte, aos jovens. Naquela época era jovem, talvez foi a homilia que mais falou meu coração. E o Papa João Paulo II, olhando para aquela juventude reunida na Praça do Papa em Belo Horizonte, ele dizia: eis um Belo Horizonte do futuro. Visitando as paróquias da diocese, vi uma presença grande de jovens e tive essa sensação de tornar minhas essas palavras: a diocese de Caicó tem futuro porque tem um Belo Horizonte. Temos muitos jovens dispostos a viver o Evangelho. Que saibamos acolher e abrir as portas para os nossos jovens. Também dentro desse espírito de oração, que nós saibamos dar um destaque especial para a pastoral familiar, para os nossos casais, nos diversos movimentos e pastorais que existem. Todos nós sabemos do momento difícil que a família passa e como a igreja precisa ser suporte, lugar onde os casais, onde as famílias podem se alimentar para de fato viverem como família doméstica. Mas não quero somente me dirigir àqueles que estão dentro dos conformes da igreja. Quero acolher também os casais que estão também numa outra situação familiar. Papa Francisco tem insistido muito que a gente não acolha somente aqueles que estão dentro dos cânones da igreja, mas que saibamos também entender situações diferentes, que saibamos reconhecer o que é o ideal que precisamos viver, mas que tenhamos a misericórdia para acolher o melhor possível. Então também quero acolher os irmãos que vivem situações familiares difíceis, muitas vezes vivendo até o seu não reconhecimento dentro da igreja, ou a dificuldade de se sentir igreja. Que sintam a igreja de Caicó uma igreja mãe, como Santana, de portas abertas. É preciso, para isso, que a gente não seja perfeccionista. O perfeccionismo nos leva ao legalismo, torna a igreja burocrata, fria e excludente. Se nós formos capazes de viver o melhor possível, que não é a mediocridade. A mediocridade é o mais fácil. O melhor possível é, dentro dessa situação, o que eu posso fazer de melhor? Nós viramos uma igreja misericordiosa. Eu garanto para vocês, Deus sempre tem um olhar para nós, não um olhar do ideal. Se Ele olhasse para nós com o olhar do ideal, todos nós estaríamos no inferno, porque ninguém consegue viver o ideal. Mas Deus olha para nós com o olhar da misericórdia, do olhar do melhor possível. Por isso as portas dos céus estão sempre abertas por nós, para nós. Que nossa igreja também seja assim. Mas uma igreja, minha gente, que tem Santana como padroeira, com certeza precisa priorizar os idosos. Santana é a avó de Jesus, a mãe de Nossa Senhora. Precisamos valorizar os nossos irmãos que já têm uma experiência, que carregam muitas vezes as dores do peso da idade. Nessa visita rápida que eu fiz à nossa diocese, em 4 dias passei em 15 paróquias, talvez seja pelo horário que eu passei, vi a quantidade grande de pessoas idosas, talvez à tarde só os idosos poderiam ir, e de muitas mulheres idosas e viúvas. Que vocês se sintam acolhidos, que vocês tenham espaço na nossa igreja. Por isso, contem com o meu apoio à pastoral da pessoa idosa. Mas valorizar o idoso significa valorizar aqueles que vieram antes de nós. É ter a consciência humilde de que a história não começa com nós, que outras pessoas já deram a sua contribuição.
é uma consciência agradecida. Por isso eu quero ter essa consciência agradecida, nesse momento em que eu sou chamado a assumir esse ministério, momento que a nossa diocese está celebrando 75 anos, quero agradecer a Deus pelos meus irmãos bispos que vieram antes de mim, Dom Delgado, Dom Adelino, Dom Manuel Tavares, que eles possam estar na graça de Deus, que sejam lembrados por nós nessa Eucaristia. Mas quero lembrar os nossos irmãos que também já deram a contribuição e que permanecem no meio de nós, Dom Heitor, Dom Jaime e Dom Délcio. E a gente, um bispo, quando chega numa diocese, não pode ser, como a gente vê muitas vezes numa loja, num posto de gasolina, sob nova direção. Não é sob nova direção. A igreja tem direção. Esses meus irmãos construíram a história. E quando eu falo desses homens, estou falando de todas as pessoas que viveram um momento da história, junto com eles, que contribuíram. Eu não venho para mudar nada. Eu venho para entrar nessa história, para aprender com vocês. À medida que formos caminhando juntos, também dar a minha contribuição. Quero ainda dizer, se a igreja quer ser orante e precisa anunciar a palavra, ela precisa também dar destaque aos meios de comunicação social, como vocês já têm dado. É um santo orgulho poder dizer que nossa diocese tem 3 rádios e um canal de TV para nos comunicarmos, para que a palavra de Deus possa ecoar em todos os lugares. Contem com meu apoio, Padre Ivanoff, que acompanha as 3 rádios, meu irmão que acompanha, a luz não me deixa ver aqui, meu irmão que acompanha o nosso canal de TV, Cristo Rei, contem com meu apoio, é prioridade para nós. Por fim, minha gente, havia uma canção que a Elba Ramalho gravou, que ela dizia: imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Nesta canção, não estou defendendo a divisão do Brasil, hein? Não é isso, mas assim era a canção. E nesta canção, ela dizia, se o Nordeste ficasse independente, como é que seria esse país? E na música, ela dizia que Asa Branca seria o hino nacional do Nordeste. Neste hino nacional, Asa Branca, há uma estrofe que diz: quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Com isso, o poeta nordestino está dizendo que aquele nordestino que partiu por causa da seca, voltará quando chover e a plantação ficar verde. E o verde será refletido no olhar da amada, o olhar verde da amada. Com certeza não voltou ainda a chover no nosso Seridó como nós desejamos. O Seridó continua seco, mas eu volto. Volto como minha família partiu de Alagoas para o Rio na década de 50. Eu volto porque eu vi o verde da esperança em Deus. Eu volto e encontro nos olhos de vocês o verde, não porque choveu, mas porque vocês matam a sede naquela fonte que não tem seca, que a faça secar, que é Jesus. Eu volto e descubro que esta igreja, que este povo do Seridó, vocês são como a caatinga. Basta um pouquinho de chuva para ficar seco. Basta um pouquinho da graça para ficar feliz. Bastou um pouquinho do Papa Francisco para aquele cenário negativo da igreja ir se desfazendo. E como Deus nunca dá pouquinho, Deus sempre dá em abundância, então descubram em vocês o verde da alegria, da abundância do Evangelho, que tanto o Papa Francisco nos pede. Que sejamos uma igreja viva, que seja capaz de comunicar
a alegre boa notícia. Que Santana, nossa padroeira, mãe de Maria, avó de Jesus, possa nos ensinar a viver aqui no sertão do Seridó como fonte de água viva. Que em nossa vida aconteça aquilo que Jesus falou em João 7. Na festa das tendas, Jesus entra e, possuído do Espírito Santo, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E daquele que beber, jorrarão rios de água viva. Que as pessoas sedentas possam descobrir em nós essa fonte de água viva, porque fomos capazes de, como Santana, encontrar esta fonte em Deus, no amor de Deus. Que assim seja. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação. E destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. És santo, ó Pai, és santo, ó Pai, a ti todo louvor. Hosana, 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 nosso Deus. Hosana, 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 nosso Rei. E a gente, estamos chegando ao fim da nossa celebração. Quero agradecer primeiramente a Deus e dizer: Deus é bom, Deus é muito bom. Por causa dele eu estou aqui. Quero agradecer às autoridades que estão aqui presentes, agradecendo a presença da governadora do Rio Grande do Norte e ao prefeito de Caicó. Eu quero agradecer todas as autoridades civis, agradecer a presença de todos os vereadores, as autoridades militares e as demais lideranças da sociedade civil. Quero agradecer aos meus irmãos do episcopado. Uma coisa boa que eu ouvi quando eu fui nomeado é que o Regional Nordeste 2 tem um episcopado muito unido. A presença dos meus irmãos aqui confirma isso. Então, agradeço a presença e, ao mesmo tempo, confirmo também a minha integração a esse corpo. Mas quero fazer um agradecimento especial a Dom Ildebrando Costa. Onde está Dom Ildebrando? Onde está? Isso. Chega aqui, Dom Ildebrando. Dom Ildebrando Costa é bispo emérito de Estância e ele é responsável também pela minha história. Dom Ildebrando, ele é de Penedo e ele foi responsável pelo casamento dos meus pais. Meus pais namoraram 15 anos, né? Não é porque meu pai estava enrolando minha mãe, não. É porque minha mãe, minha avó, teve mal de Paxo e minha mãe, que era a filha mais velha de 18 filhos, teve que criar a caçula que tinha nascido. E ela jurou à minha avó que não casaria antes de criar a caçula. E isso se passaram 15 anos. Dom Ildebrando Costa foi que falou com minha mãe: você não acha que está enrolando o rapaz? Era ela que estava enrolando. E ele se dispôs a convencer a minha avó. Então ele convenceu a minha avó, meus pais se casaram e hoje eu estou aqui. Então sou também responsável pela minha vocação. Agradeço pela sua presença aqui. Agradeço ao povo de Deus aqui, ao povo
da Diocese de Caicó, das 27 paróquias de Caicó, leigos e leigas, religiosas, os diáconos. É uma riqueza na nossa diocese, quantos diáconos permanentes, os nossos queridos padres e os nossos seminaristas, esperança vocacional para a nossa diocese. Quero dizer ao mesmo tempo uma coisa e fazer um pedido. Se sintam todos abraçados e acolhidos por mim, mas vendo a quantidade de vocês aqui, humanamente seria impossível abraçar a todos. Então eu quero fazer um pedido. Eu já combinei com o padre Ivanoff e com a Dalva, nossa secretária, que até meados de julho... A Dalva tem uma torcida organizada ali, né? Eu já combinei com eles dois, fizemos uma agenda. Até meados de julho eu irei visitar todas as 27 paróquias, porque eu quero conhecer a casa de vocês. Quero me sentir em casa, quero celebrar com vocês. Mas eu quero fazer um agradecimento especial a um homem de peso aqui da nossa diocese. O padre Ivanoff conduziu bem a diocese nesse período de vacância, resolvendo as coisas que tinha que resolver, enfrentando os problemas, mas ao mesmo tempo com ternura e vigor. Eu sempre assino de peito aberto reticência. Aquelas reticências significa com ternura e com vigor. Tem horas que a gente precisa ser firme, mas é preciso não perder a ternura. E Padre Ivanoff conduziu assim. Ele tem esse jeitão assim, parece meio duro, mas é mole. Mole. Parece um leão, mas na verdade é um gatinho, né? Só tem tamanho de leão, mas tem um coração de gatinho, assim. Um homem muito humano, sabe? Tem um bom humor, né? Faz essa cara amarrada assim, mas tem um humor inglês, né? O inglês ele dá aquele humor e aquele sorriso de canto, né? Então o Padre Ivanoff me acolheu muito bem. Se hoje eu me sinto acolhido aqui na diocese, devo sobretudo a acolhida que recebi da parte do Padre Ivanoff. Então, em meu nome, em nome da diocese, Ivanoff, muito obrigado por todo esse serviço que você prestou. Conto com o seu apoio e conte com o meu apoio, meu irmão. O grande tesouro que eu levo no meu coração é a oração do povo de Deus. Então, Deus abençoe a todos que me ajudaram, os que rezaram e que agora vamos caminhar juntos com aquele a quem o Senhor nos enviou. Seja muito bem-vindo mais uma vez e que nós estamos também de peito aberto. E agora nós teremos a assinatura da ata. Dada a exiguidade do tempo, a ata será assinada pelo nosso bispo Dom Antônio, pelo metropolita do Rio Grande do Norte, Dom Jaime, e convidamos a excelentíssima senhora governadora e o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caicó para, em nome das autoridades civis, assinarem a ata. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. Ó Deus, que pelo perdão restaurais o vosso povo e com amor o governais, concedei o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da igreja, para que o bem das ovelhas constitua a eterna alegria dos pastores. Amém. Ó Deus, que determinais o número de nossos dias e o curso dos acontecimentos, considerai com amor nosso humilde serviço e estendei ao nosso tempo sua paz. Amém. Ó Deus, considerai com bondade os dons que de vossa graça recebi, e tendo-me elevado à ordem do episcopado, fazei que eu vos agrade por minhas boas obras, dirigi o coração do povo e do bispo, para que não falte ao pastor a obediência das ovelhas, nem às ovelhas o cuidado do pastor. Amém. E a todos vós aqui reunidos, pela intercessão de Santana, nossa padroeira, abençoe-vos o Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.